Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e vamos dar continuidade ao assunto, abordando o assunto da última aula. Então, estivemos falando sobre os Atos dos Apóstolos, sobre cura interior e vamos dar continuidade nessa aula. Mais uma vez, juntos aqui, Bispo Rueda. Olá, Bispo G, a todos que nos acompanham, Deus abençoe, que alegria estarmos aqui no Escola de Profetas, esse programa que nos instrui e nos abençoa tanto. Vamos lá. Então é isso aí, e já dando início, vamos ler a passagem que nós lemos na última aula, né? Estávamos praticamente no meio de um assunto. Tiago, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, falamos a respeito, só para recordar um pouco, o apóstolo Tiago, ele vai se tornar uma das principais autoridades, aqui no caso, nessa passagem que nós lemos anteriormente sobre Atos 15, ele vai se tornar a principal autoridade que dá a última palavra, e ele era um irmão de Jesus que não cria muito, era alguém no processo de decadência, né? Filho de um carpinteiro, a família era a família de Davi, que era rei. Então nós vemos um decréscimo, né? Uma decadência através dos tempos. Morava em Belém, agora está em Nazaré. Então, nós percebemos que ele tinha em si vamos dizer assim, uma bênção espiritual de exercer uma liderança. Porque não tem como a linhagem de Davi, onde nós vemos reis poderosos constituídos. Mas o que houve com o processo que houve por muito tempo, houve uma degeneração. E essa degeneração fez com que Tiago entendesse o mundo espiritual, ele toma um posicionamento entregando a sua vida verdadeiramente a Jesus e começa uma transformação e ele se torna um grande líder. E agora ele coloca aqui a respeito do processo de uma cura interior. Então nós estávamos falando na última aula sobre isso, Tiago 5,14, 5,14, que fala a respeito ungindo com óleo. Perguntei para o Bispo Rueda se havia algum porquê de ungir com óleo. Dá para a pessoa ser curada? Falamos já sobre esse assunto. E também, o óleo também é um elemento profético, sagrado, né? E a unção é um ato profético para que manifeste ali o poder, a virtude do Senhor. Agora, o próximo versículo, Bispo, ele traz aqui uma palavra bem complexa no entendimento. Vamos ver Tiago capítulo 5, versículo 15, que diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Bispo, palavra salvar é ligada ao Salvador, a Jesus. Mas nós estamos falando de cura interior, mas o que tem a ver salvar com cura? Explica para mim, o que é essa palavra, inclusive no grego, é a palavra sozo, né? do termo soter, salvador, que é o Senhor Jesus. O que você pode falar a respeito disso? A gente tem a ligação da salvação, claro, em Cristo, e a religiosidade vai pensar que isso é apenas para a glória, né? Mas o homem precisa ser salvo o tempo todo. Nós precisamos nos salvar, às vezes, de nós mesmos, né? Veja, lá em Gênesis, no capítulo 6, quando acontece o dilúvio, o que Deus fala sobre a natureza humana? Fala que os desígnios do homem são maus. Para quê? Para destruir-se a si próprio, não é para destruir a natureza, como hoje, por exemplo, se defende. O homem está destruindo a natureza, desmatando tal, e liberando, né, gases tóxicos, não sei o quê, olha aí e tal. Não, o homem, ele tem uma capacidade de autodestruição absurda. É pela alimentação, é pelo comportamento, é pelas maneiras. A pessoa sabe que aquilo faz mal e ela consome, né? Ela sabe que ela não pode e ela faz. Ela sabe que vai trazer problemas para a sua família e ela pratica. Ela sabe que vai prejudicar o seu futuro e assim mesmo ela segue naquele caminho. Então, essa condição de salvar
Jesus veio para nos salvar. Não foi apenas para nos livrar da garra do diabo, no sentido do dano da segunda morte, porque ele fala da vida abundante, e a vida abundante não é futura, ela é de quando você o recebe. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Quando ele fala da promessa daquele que deixou pai, mãe, filho, por ele, que receberia em vida, ele fala dessa maneira, em vida. Por que em vida? Porque, na verdade, a salvação ela não é para o futuro, ela é para agora. Para que você tenha uma vida dominada, não por demônios, por situações, pressões, opressões ou vícios. É você ter uma vida dominada pelo poder do Espírito Santo que te dá norte, direção e livre arbítrio. Porque é o poder da escolha que está na vida do homem. Escolhe, pois, o caminho que você quer seguir, da bênção ou da maldição. Então, o que eu posso dizer sobre salvação é que o Evangelho, ele não te leva apenas para o céu, ele faz você viver o céu na terra. Amém. Ele salva você de um ambiente terrível, porque o mundo jaz no maligno. Eu costumo dizer, né, meu pai falava sempre assim, eu não sou pessimista, eu sou realista. Né? E eu brinco com isso, falo que o realista, ele tem o pé na cozinha do pessimismo. Porque a realidade, ela é cruel. A realidade da vida é difícil, luta todo dia, dor de cabeça, a pessoa que se opõe, as estruturas que não cumprem com as palavras, com os compromissos. Vai de um produto que você compra que promete de uma coisa e entrega outra, né? Até mesmo promessas que são feitas de anos, promessas de juras de amor, promessas de família. Então, a realidade, ela é assim, ó, o mundo jaz no maligno, mas Jesus venceu o mundo. Por isso ele diz, tende bom ânimo. Então, o que eu posso dizer de salvação, o Evangelho te salva do mal, te salva de si próprio, da sua natureza carnal, te salva desse mundo tenebroso. Não te tira dele. João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que eles sejam um comigo como eu sou contigo. Né? E a salvação, ela também é um processo, né? Sem dúvida. E esse processo que vai acontecendo, como você colocou, é o restaurar a saúde. E muitas vezes a saúde não é só uma saúde física, ela é mental, ela é da alma, ela é do sentimento. Olha, esse período é um período muito forte, principalmente na área sentimental. Abalou muita gente. E a pessoa, às vezes, sem perceber, ela vai transgredindo. E transgredindo, vai acumulando pecado, vai acumulando habilitação para o diabo. Porque o diabo, ele se habilita com o pecado. Então, aqui, essa interferência da unção, da oração, a oração da fé, salvará o enfermo. Então, tem o processo de restaurar a saúde. Corpo, alma e espírito. Então, é muito importante a gente entender esse processo, porque às vezes a pessoa fica só na alma. E é muito interessante, bispo, porque nós vemos pessoas, eu conheci profissionais, psicólogos, até psicólogas, que inclusive se converteram depois de serem formadas, né? Porque uma coisa é você ser evangélico, você vai fazer um curso de psicologia, você vai ter algumas barreiras, né? Filtros, né? Mas essas pessoas não, essas se converteram depois. E ambas, um homem e uma mulher, trouxeram a mesma resposta. Quando a pessoa permite que seja tratada com a palavra de Deus, a pessoa é restaurada. Quando não permite, ela passa por um processo durante um tempo, daqui a pouco... Melhora, recai. E cai de novo. Tem um processo. E ambas falaram a mesma coisa. Quando ela permite que trate com o mundo espiritual e a palavra de Deus, ela é restaurada na sua plenitude. Porque é a restauração da saúde no momento, assim, de forma completa. E aqui ainda diz, salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E o levantar também não é a pessoa que está na cama só. O levantar é o erguer. Porque a gente vê, hoje em dia, por exemplo, quantas pessoas abatidas depois da pandemia. Eu conheci homens assim, de um gabarito, de uma estrutura assim incrível, incrível, em todas as áreas, profissional, financeira, que durante a pandemia se transformaram
em outras pessoas totalmente Descaracterizaram. debilitadas. É o termo, debilitado, que tinha receio até de sair na rua, já tinha tomado as vacinas, mas aquele espírito opressor do medo fez com que a pessoa se perdesse. Então, a cura interior é um processo que levanta, mas, ai, bispo, é mágica, é o óleo, passou o olhinho, acabou. Não, não é boa cumba, né? Dizem que tem a macumba, vai ter a boa cumba. Não, a unção é o que vai colocar, ela vai permanecer sobre a pessoa e esses atributos que vão levar à salvação, né, restaurar a saúde, começam a se manifestar. É exposto no mundo espiritual. Então, veja, os demônios sabem. E você está colocando debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Amém. Aquilo que estava solto, não está mais solto. A unção sobre a tua vida faz com que, a partir de agora, quem dá cobertura é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus, não é mais demônios. Então, esse processo vai trazendo o quê? A restauração e o erguer. Agora, aqui ainda, diz assim, né? Tiago capítulo 5, versículo 15. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Bispo, eu posso perdoar o pecado dos outros? Como é que faz, hein? Mas Jesus nos deu essa autoridade, né? Amém. Ele colocou isso sobre Pedro claramente, dando autoridade à igreja, porque aí, é claro, a figura de Pedro representa a igreja, né? O que você perdoar estará perdoado, o que você retiver, não é só perdoar, né? Retiver estará retido. Essa autoridade está nele e ele a transmitiu a nós, porque ele disse: tudo o que eu recebi do Pai eu vos dou, né? E nós temos curas de Cristo que ele diz assim: perdoados estão os teus pecados. E os fariseus se irritam, né? Como? Quem é esse? Tá perdoar o pecado? E ele fala assim, né? Ué, o que é mais fácil dizer? Que estão perdoados os seus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda. A cura veio após o perdão. E talvez alguém pense que isso era só uma demonstração de autoridade ou de poder, mas é Deus quem sabe o que aquele enfermo precisava de fato. Amém. Muito E bem lembrado. talvez ele não precisasse nem andar, vai saber, né? Porque eu conheço pessoas que têm sua mobilidade afetada, que são extremamente felizes, resolvidas, que lutam, inclusive, pela causa, né? Nós temos um advogado na nossa igreja em Santo André, Dr. Jefferson, uma pessoa brilhante, querida, um beijo, doutor, se o senhor estiver me assistindo, que ele sofreu um acidente, ele tomou um tiro e ele perdeu a mobilidade das pernas. É claro que é difícil, mas a vida dele não parou e ele tem uma vida abundante, abençoada, né? Não só está na igreja no dia a dia, tem ministério na igreja, né? E nada da vida dele parou por causa disso. E como profissional, ele continua sendo um cara brilhante, que tem processos, enfim, acompanha várias empresas e tudo mais, é um advogado de sucesso. Então, nós não sabemos o que aquele homem precisava, Jesus sabia. E disse para ele: perdoados são os seus pecados. Porque existem males, como o bispo disse aqui há pouco, ele falou, né, de causas psicossomáticas, que começam a afetar o corpo por causa do problema que está na cabeça. Né? Então a pessoa para de comer, deixa de comer, deixa de ter convívio social, deixa de sair na rua, não toma sol, não faz nada, e ela começa a definhar definitivamente. E aí vem, claro, males no seu corpo. Então, sim, nós temos autoridade para liberar. Isso é tão sério que o Senhor nos ensina que na hora que você for entregar uma oferta, se você tiver com alguma restrição, alguma mágoa com alguém, que você deve ir lá pedir perdão para o teu irmão e depois vir entregar a tua oferta. E o perdão não é essa liberação de perdão direcionada e determinada por Cristo, não é um ato espiritual para limpar a tua mente, o teu coração, limpar o teu caminho. Não tem nada de bom em você reter nenhum tipo de mágoa. E perdoar não é apenas o perdão daquilo que foi feito contra ti, né? Mas um mal que foi causado, às vezes até contra a tua família, contra a sua sociedade, contra o ambiente que está. Você tem sim autoridade para desligar e perdoar.
É muito importante, né? Eu quero até ler a passagem que dá esse atributo. Está em João capítulo 20, versículo 22 e 23, que diz assim: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então vejam a autoridade que o Senhor Jesus delega. Agora, é bom entendermos o contexto espiritual, porque o que aconteceu? Quando Jesus morreu, como sacrifício por nós, o Cordeiro de Deus, nós ali estamos perdoados do contexto que a gente tinha, que é o pecado original. Então ali, a chave que o diabo tinha de autoridade sobre nós através do pecado, ali é quebrada através da morte. Mas a ressurreição nos dá poder e autoridade aonde o diabo antes tinha, que era o inferno, que era levar as pessoas à morte. E esse contexto do inferno, de levar as pessoas à morte, o Senhor Jesus, quando ressuscitou, e ele veio, logo depois de ressurreto, soprou sobre eles profeticamente. Ó, mais uma vez, o ato profético. Sopra sobre eles e fala: ó, de quem vocês retiverem serão retidos, de quem vocês perdoarem serão perdoados. Então esse poder, essa autoridade foi delegada. E no contexto da carta de Tiago, é importante a gente entender que ali fala unção e oração da fé que vai curar, vai salvar, e se houver pecados, serão perdoados. E esse contexto do perdão dos pecados, bispo, é muito importante porque tem duas coisas que acontecem com a gente. Tem uma, que é até mais provável isso no homem, que tem pecados que nós não nos arrependemos. Não adianta ser religioso e dizer que não. Mas nós deixamos de pecar porque sabemos que tem consequências danosas. Perfeito. Então existem. Então, aquele contexto do arrependimento, se você não se arrepender, o pecado não é perdoado. Mas, às vezes, o arrependimento, naquele contexto, a gente pode até mudar de atitude, mas, às vezes, não tem um arrependimento. É a metanoia, a mudança de mente. Então, não houve um arrependimento verdadeiro. Mas, veja, a unção e a interferência de alguém que tem poder. Aqui, inclusive, é colocados os presbíteros, né? Os presbíteros eram os anciãos. Arrependimento não é remorso, né? Os que tinham autoridade para perdoar pecados, né? O próprio Pedro fala, é presbítero como eu, porque o apóstolo Pedro era também um presbítero, um ancião, um homem de experiência e justo. Justificado, mas justo. E e aí Tiago ensina esse caminho, que é o caminho desse perdão, dessa intercessão, até de pecados que temos, não nos arrependemos nesse contexto de renovar a mente, e tem o outro lado, tem pecados que a gente desconhece. Pois é, e aí tem a questão da ignorância, né? Deus, ele releva a nossa ignorância. Isso que o Bispo G está falando é muito sério, porque arrependimento não é remorso. Me sinto mal porque eu fiz tal coisa, mas eu volto a fazer. Né? Então, talvez eu não me sinta mal por aquilo que eu fiz, mas eu sei que não é legal. Paulo fala assim, ó, tudo me é lícito, nem tudo me convém. O que isso significa? Que tinham coisas que ele gostaria até de fazer e que lhe era lícito fazer, mas ele não as fazia para não ferir o corpo de Cristo e não escandalizar ninguém, porque se eu levar alguém ao escândalo, eu estou sendo um instrumento de destruição e não de salvação. Então, o arrependimento, como o bispo bem colocou aqui, não é uma questão de que você não gostou do que você fez, mas é de você ter uma consciência que aquilo não é o melhor para a tua vida e não é a vontade de Deus para a tua vida. Então, eu sigo consciente. Eu brinco com isso, por exemplo, minha casa foi alvo de alcoolismo. Perdi meu tio com 43 anos de idade por cirrose hepática. Cansei de recolher meu pai bêbado, de recolher meus tios bêbados. Cansei de recolher. Então eu tenho um posicionamento, né? Eu não tomo uma gota de álcool, não como um monte de licor. Mas não, veja só, né? Já tomei taça de vinho no passado com meu pai e tal, por causa da insistência dele, mas veja, eu tenho uma postura. Porque assim, a gente fala, às vezes fala, é outro tema, né, que é
a quebra da maldição hereditária, né? Mas o que é a quebra da maldição hereditária, senão o seu ato consciente de não dar espaço para o diabo onde ele já dominou na tua família, né? Então eu não dei o exemplo para os meus filhos, eles nunca me viram alcoolizado, eles não sabem o que é sentar à mesa e beber um álcool, porque não existe essa referência dentro de casa. Para que eu vou dar munição para o diabo? Então, eu conscientemente, vai dizer que é ruim? É ruim tomar um vinho? Não. Comer um queijo? É ruim? É pecado se você não se embriagar? Não, não é. A Bíblia deixa isso claro. Mas é o meu ato consciente. Não estou pedindo para ninguém fazer nada aqui, tá? Quero deixar claro que não é opinião nem da Rede Gospel, nem da igreja. É minha pessoal. A minha pessoal eu não bebo nada. Ponto. Bem, eu não tive problema de álcool. Eu posso beber. Não gosto muito. Sim. Meu pai não foi um alcoólatra também, não tinha esse problema. Aliás, poucas vezes eu vi ele tomar um vinho, alguma coisa assim. Então, eu já não tenho esse lado, mas o que é colocado são maldições hereditárias ligadas a espíritos familiares. Perfeito. E o espírito familiar é aquele que sabe as fraquezas daquilo que é o nosso organismo, da nossa alma. E ele, especializado na família, ele vai e age. E a cura interior, ela também é importante, porque você desliga a autoridade desses espíritos familiares, né? Você vê nessa situação que há na família essa marca. Mas veja, ele, com o poder de resistência, ele venceu e também não deixou brecha para que passe para a próxima geração. E alguma coisa retorne, né? E aqui, bispo, ainda diz assim, né? Até confirmando essa palavra, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aí é que entra, né, na cura interior, alguém que esteja habilitado para poder interceder, né? Então, aquilo que nós falamos, se temos poder para perdoar pecados, nós temos também poder para interceder pelo pecado das pessoas que eles não conseguem. E há um segredo espiritual também, e até na alma, porque quanto mais você esconde algo, mais aquilo te atormenta, né? Quando fala, ó, não olha para lá, falou não olha para lá, ossos, né? Proibiu. Davi fala que secava os seus ossos, né? Você imagina a que estado emocional e até físico extremo ele foi levado para escrever, né, esse trecho do Salmo, né? Então, é terrível e é um sentimento de aprisionamento. E se alguém descobrir? E se vier à tona? Meu Deus do céu, como é que vai ser a minha vida depois da revelação da verdade dos fatos, né? A verdade, ela é libertadora, porque o momento pode ser difícil, mas uma vez exposta à situação, vai fazer o quê? Né? O que mais pode ser feito, né? E a Bíblia fala assim, para cada dia de vergonha, dupla honra no Senhor. Então, se você cometer um mal, Deus tem poder para te curar e te levantar. Se você está sendo injustiçado, o Senhor é o Senhor da justiça. E Ele vai te justificar e Ele vai te abençoar. Então, siga nesses passos do perdão, liberando. E aqui o apóstolo está ensinando sobre o quê? Sobre nós confessarmos uns aos outros. A situação de confissão não é fofoca. Confissão não é troca de figurinha com amigo. Rapaz, você não sabe, eu queria ter uma situação aqui, bispo, se eu contasse para o senhor. Vou contar, mas se você é meu amigo, eu vou contar. Mas se souber lá em casa... né? Às vezes as pessoas elas se abrem com estranhos que não vão ter pudor de passar a sua história para frente, nem preocupações dos desdobramentos dela. E não se abre com a esposa, não se abre com o marido. E nem tem autoridade, né? Porque às vezes é alguém que conhece, mas espiritualmente não é um justo, né? Aqui fala a súplica do justo. Não fala com os pais, não fala com o irmão. Quantos assuntos você sabe do seu irmão, da sua irmã, que seus pais não sabem? Né? Eu cresci com irmãs. Né? Quantos assuntos eu sabia da minha irmã que meus pais não sabiam? Né? E ela, meus, que meus pais não sabiam. Porque a gente tinha ali talvez uma paridade,
estamos aqui aprontando junto e o pai e a mãe não podem saber, né? E não se abre, mas um mal que acabava vindo e mais cedo ou mais tarde, né? Pai nenhum é bobo, né? E se o pai ama e está antenado, ele vai descobrir, né? Mais cedo ou mais tarde vai descobrir. E aí, como é que fica, né? Os dois sofrem, então abra o teu coração, procure pessoas de confiança, pessoas que possam te ajudar espiritualmente, te dar cobertura efetiva, abençoar a tua vida, né? E saia desse ambiente da fofoca e da generalização, sabe? Ah, mulher é tudo assim, marido é tudo assim, homem é tudo assim, filho é tudo assim, adolescente é tudo assim. Não, nós somos únicos. Cada um de nós temos um comportamento, cada um de nós temos um nome, cada um de nós temos um CPF diferente, cada um de nós somos menina dos olhos do Senhor. Amém. Tá? Glória a Deus. E para encerrar, nós vamos aqui ler uma passagem sobre alguém muito, muito importante, mas também que passou por processos na alma violentos, que era Elias. Tiago 5,17, né, ainda na carta de Tiago, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E mais à frente, a gente vê que ainda o apóstolo Tiago fala sobre o pecado, de cobrir o pecado das pessoas, dá todo vamos dizer, uma colocação. E se nós olharmos, Elias era um homem que tinha poder, mas era um homem que na alma e no mundo espiritual, ele recebe uma maldição de Jezabel, a rainha Jezabel. Ainda hoje, que olhem, pelos meus deuses, eu prometo que ainda hoje você vai morrer como foram mortos os meus profetas. E ele, com medo, vai para o deserto. E aí se transforma num cara lá de baixo, chorando, pedindo a morte. Então, depressivo. Alguma coisa aconteceu. Maldição sem causa não prospera. Houve causa, bispo? Ele havia entrado em um embate, né, para defender a causa do Senhor, né, e Jezabel, então, decide matá-lo. Mas se Deus havia dado a ele capacidade e força para ele lutar com 450 profetas, ele vencê-los, ele vai temer? Tudo bem, ela era a rainha, ela tinha o poder, né, o governo, o exército na sua mão, e era uma mulher influente, dominava Acabe. Então, existe aqui uma potestade mesmo, um domínio espiritual que atacou o profeta, e esse mesmo homem que faz cair fogo do céu, ele vai se esconder, vai para uma caverna, pede para si a morte, como o bispo já citou, e alguns problemas sérios, né? Ele se sente sozinho, e ele não estava sozinho. E ele que mandou embora o seu discípulo, né? Pois é, aí fica só eu sobrei. E Deus fala o que para ele? Mas tenho mais 7.000 joelhos, irmão, você está de brincadeira, né? Você acha que você é a última Coca-Cola do deserto? Vamos com calma aí. E nós, quando estamos com a nossa alma doente, onde nós precisamos de cura interior, nós invariavelmente nos vitimamos, né? E essa vitimação, né, esse vitimismo que entra na pessoa, faz com que ela se sinta excluída, se sinta isolada, preterida. Isso não é verdade, não é verdade. Mentira do inferno na tua vida. O Senhor está conosco o tempo todo. Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até no momento mais difícil da nossa vida, Ele não nos vira a cara nem nos vira as costas. Aquele que vier a mim, de modo algum, eu lançarei fora. A gente não tem mais tempo, não quero tomar aqui, que hoje eu falei para valer, né? Mas é isso. Fica firme. Não deixe, em nome de Jesus, nenhum vitimismo tomar conta da tua cabeça. E também até para nós entendermos, né? Porque, como eu disse, maldição sem causa não prospera. Não prospera. Eu não sei, mas o contexto da demonstração que ele participou da morte daqueles que eram os profetas. E ele era alguém que tinha que ter uma vida diferente. Tanto eu entendo dessa maneira, porque logo depois, quando Deus o manda voltar, né? Ele passa por um processo de cura interior, fala, volta ao teu caminho, e unge 3 pessoas. E o Senhor fala, quem escapar da espada de Eliseu, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Azael o matará. Então, quer dizer, Elias, você não é o cara da espada. Espada é para os outros. A tua espada habilitou aquilo que era a maldição da Jezabel. Por isso que é muito importante a cura interior.
porque você se desliga daquilo que poderia ser o pecado, que vai habilitar, ou aquilo que sempre volta a acontecer, você rompe com espíritos familiares, e aí então você pode ser restaurado e voltar a ser aquilo que é a essência de Deus para a tua vida. Bom, vamos encerrando por aqui. E eu fico aí já fazendo o convite para você para estar na Renascer Jardins, um local excelente. Ali, inclusive no call center, tem que entrar no call center, lá dentro, é um local maravilhoso, preparado para você, todas as noites, 8 horas da noite, e no domingo, 8, 10 e 16 e 18 horas. Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912. Lugar seguro, estacionamento, tudo preparado, aguardando você e a tua família. Bispo Ueda. Eu estou na Renascer Santo André, na General Glicério 412, no centro de Santo André. Bispo Apati, eu te esperamos. Estacionamento gratuito no 486. Venha renascer em Cristo. Valeu, valeu.